Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Diego Salles e essa é a terceira parte da nossa aula de pesquisa científica. Então, nas aulas anteriores, nós vimos as 6 primeiras etapas da pesquisa científica e nessa 7ª etapa nós veremos a metodologia da pesquisa. Tá? É importante a gente iniciar, dizendo que a metodologia ela deve citar e explicar os tipos de pesquisa que o estudo trata, justificando cada item de classificação e a relação com o tema e os objetivos da pesquisa. Deve-se fazer uso de citações para enriquecer a argumentação. Então, na verdade, quando a gente fala em tipos de pesquisa, eu vou citar aqui brevemente, no próximo slide, eu falo de tipo de pesquisa aí, biográfica, documental, estudo de caso. Isso aí, nós veremos uma aula com todos os tipos de pesquisa, a classificação das pesquisas, as classificações da pesquisa. Então nós veremos detalhadamente cada tipo desse aí com exemplos, porque é um tema muito grande, tá? Mas na metodologia a gente precisa ter esses tipos de pesquisa bem especificados, o tipo de abordagem, a gente vai dizer aí se a pesquisa vai ser quantitativa ou qualitativa. Imaginem que nós estamos seguindo aquele exemplo do questionário, Se meu questionário tiver só perguntas fechadas, só perguntas de múltipla escolha, eu vou conseguir realizar uma análise quantitativa, ou seja, vai ser quantificado quantos marcaram determinada área, quantos optaram pela outra área, Se eu tivesse um questionário com perguntas abertas e fechadas, discursivas e múltipla escolha, eu teria aí uma análise quantitativa e qualitativa, chamada de quali-quantitativa. Então, isso aí significa o tipo da abordagem da pesquisa. Quando a gente fala de metodologia, principalmente nas áreas de engenharia, é muito importante a gente considerar a amostragem, tá? E quando a gente fala de amostragem, da estatística em si, o que é a amostragem? Imaginem que no exemplo que nós estamos conversando, o universo seriam 20 mil, 30 mil profissionais de TI, de tecnologia da informação, que seriam entrevistados. Vamos pensar em campus. Em campus nós temos 2.000. Eu utilizei aqui o número de 1.800 para a população, para o universo. Em campus nós temos 1.800 profissionais de TI, certo? É viável eu entrevistar 1.800 pessoas? Provavelmente não. Então o que a gente faz? A gente faz um cálculo amostral, tá? A gente consegue fazer um cálculo amostral. A gente vai pegar uma amostragem desse universo que vai representar todo aquele universo ali de acordo com alguns parâmetros. Então a gente tem a população, que seria o universo que eu estou citando aqui, as margens de erro, o grau de confiabilidade e normalmente a gente utiliza valores, parâmetros padrão para isso, tá? É comum a gente utilizar esse padrão. Por exemplo, se tratando de uma população de 1.800 pessoas, eu tenho trabalho com um grau de confiança de 95% e com uma margem de erro de 5%. Tanto o grau de confiança quanto a margem de erro normalmente fica em 95% e 5% respectivamente, tá? Isso é o que é indicado estatisticamente, tá? E esse cálculo, na verdade, quando a gente fala da metodologia, a gente incluiria o cálculo, na verdade, a fórmula que a gente utilizaria para calcular essa amostragem. É essa fórmula que vai estar dentro da metodologia do nosso trabalho, não o cálculo propriamente dito, tá? Mas, hoje a gente já tem formas mais fáceis de realizar esse cálculo. Esse cálculo pode ser feito na mão, via fórmula, pode ser feito via Excel, tá? Via editor de planilhas eletrônicas, E ele pode ser feito via calculadora de tamanho de amostra, que a gente tem online hoje, tá? O SurveyMonkey, ele possui uma calculadora, que na verdade é esse print que eu coloquei na tela para vocês ali, onde você insere o tamanho da população, ele já bota por padrão o grau de confiança e a margem de erro, tá? Quando você dá um Enter, ele já calcula o tamanho da amostra. Quer dizer o seguinte, que 317 pessoas é a quantidade de questionários que eu deveria aplicar.
tá? Seria adequado, com 95% de grau de confiança e 5% de margem de erro. Tranquilo? Então a gente pode utilizar aí, eu posso inclusive citar na minha metodologia, como a gente fala no slide anterior, né, de fazer as citações adequadas na metodologia aí. Então a gente poderia citar essa calculadora de tamanho de amostra, que é bacana também. E por último, nós temos aí os instrumentos de coleta de dados, né? Eu posso fazer entrevistas, questionários, e hoje é muito comum a gente realizar esses questionários, na verdade, enviar esses questionários de forma online, né? A gente faz o questionário online via Google Forms, que é uma ferramenta gratuita, né? Envia por e-mail o link, a pessoa acessa, preenche, né? E quando ela dá um enviar lá, a gente chega para a gente, né, os dados planilhados já e alguns gráficos já prontos, né, se o formulário for um formulário de perguntas fechadas, se for perguntas de múltipla escolha. Então já vai chegar tudo graficado para a gente ali, tá? Vai inserir os gráficos direitinho, a quantidade de homens, a quantidade de mulheres, tantos por cento preferem isso, tantos por cento preferem aquilo, já chega todo amarradinho pra gente lá, certo? Nós temos também aí a coleta de dados, né, que é um outro ponto muito importante, tá? A coleta de dados, ela já entra ali na oitava etapa, né, coleta de dados, ela já entra na parte dos resultados da nossa pesquisa, tá? Como foi organizada e operacionalizada a coleta de dados relativa ao processo de pesquisa. Então a gente tem que descrever tudo isso aí, como foi computado os dados, né? Ali eu vou inserir figuras, quadros, tabelas, gráficos, né? Tudo que possa facilitar a visualização dos meus dados, dos meus resultados, todos os cálculos que eu realizar lá atrás, né, no slide anterior, quando a gente fala de metodologia, lá na metodologia eu não coloco cálculo, eu coloco as fórmulas, o que eu vou utilizar para calcular, no caso as fórmulas ou a calculadora. Aqui eu coloco os cálculos, todo o procedimento de cálculo, todo o procedimento que o cálculo foi feito ali, a gente vai colocar detalhadamente aqui, tá? Então nós chegamos à etapa 9, análise e discussão dos resultados. Essa etapa, né, ela está ligada diretamente à etapa 8, tá? Normalmente se vê, né, o comum é que se veja essas duas etapas dentro de um capítulo só, que é chamado normalmente de resultados e discussão. Então, na etapa 9, a gente faz a análise, né, dos resultados e identifica se os objetivos que nós criamos lá nas etapas anteriores foram alcançados. Então, olha só, aqueles objetivos que nós criamos lá nas etapas iniciais, eles voltam aqui. A gente vai verificar se nós alcançamos ou não esses objetivos. Então, é importante a gente estar analisando de acordo com isso, tá? Outro ponto a ser destacado, as hipóteses que nós também criamos lá atrás, né? Aqui eu vou confirmar, comparar e confrontar, tá? Por exemplo, se eu fiz uma análise quantitativa, se eu conseguir, né? Se eu fiz um questionário com questões de múltipla escolha, ou seja, se o meu resultado, depois de coletar os dados, eu tenho quantitativamente que a maioria dos respondentes acharam que a maioria da verba deveria ser investida em educação e a minoria achou que deveria ser investido em saúde, o que eu vou fazer? Aqui eu posso confirmar, por exemplo, aquela hipótese. A hipótese 0, né, que é a primeira hipótese, ela é que a maior parte da verba deve ser investida na área de educação, né, ou a maior parte da verba deve ser investida na área de saúde. Então aqui eu consigo fazer essa amarração com as hipóteses, tá? E eu falo o seguinte, né? Eu faço uma provocação, na verdade, aqui embaixo. E a literatura, né? É importante que sempre que eu possa, né, já que nós fizemos uma fundamentação teórica, eu já busquei uma série de artigos, já tenho uma série de dados, sempre que eu consigo comparar os dados que eu gerei, né, os dados que foram gerados pela minha pesquisa,
com a literatura, isso também é muito saudável, é muito importante, tá? Então, sempre considerem isso, a questão de se comparar com o resultado da literatura, não somente com as hipóteses em si. A etapa 10, né, são as considerações finais, que também já é aí a reta final da nossa pesquisa, né? A gente já está concluindo a nossa pesquisa. Aqui a gente vai descrever os resultados que foram alcançados no decorrer da pesquisa. Aqui eu vou defender os objetivos. Normalmente eu pego lá o objetivo da minha pesquisa, trago para cá e realmente eu consegui fazer o que o objetivo da minha pesquisa estava se propondo a fazer, né? Aqui eu confirmo as hipóteses ou não, tá? Eu botei esse ou não aqui porque eu tenho 3 hipóteses nesse exemplo que nós trabalhamos aí do Covid-19. Pode ser que no final a gente não... Nesse exemplo, por exemplo, a gente teria que chegar em uma das 3, com certeza, né? Ou a maior parte da verba para educação, ou a maior parte da verba para saúde, ou dividir a verba. Nesse exemplo aqui, a gente, com certeza, uma das hipóteses seria afirmativa, né? Seria confirmada. Mas há situações que as 3 hipóteses podem não ser confirmadas, tá? E eu destaco aqui algo também importante, né? Chamado aí de trabalhos futuros. Todas as considerações finais aí, normalmente, possuem esse subtópico chamado de trabalhos futuros. São os rumos futuros que a sua pesquisa pode tomar, tá? Então é importante você descrever algumas formas aí, alguns caminhos aí que a sua pesquisa pode seguir. Não necessariamente quer dizer que você vai seguir por esses rumos, né? Mas, por exemplo, quem está lendo o seu trabalho pode pensar, né, analisar, e uma outra pessoa, um outro pesquisador pode seguir por esse caminho que você propôs aí, tá? Então, trabalhos futuros é sempre bacana a gente manter aí nas nossas considerações finais. Ainda sobre considerações finais, né, tem uma pergunta bem bacana que é dúvida de muitos alunos. A pesquisa sempre vai alcançar a meta estabelecida, né? E Mello, ele descreve da seguinte forma: todo esse trabalho tem como real objetivo promover um avanço do meio acadêmico, científico e tecnológico. Na verdade, eu fiz esse recorte aí, né, da obra de Mello lá, pelo seguinte, porque nem sempre a gente vai conseguir alcançar a meta estabelecida. Nem sempre, tá? Se eu não conseguir alcançar a meta, a minha pesquisa está invalidada? Não está invalidada. Não quer dizer, por exemplo, nós falamos agora das hipóteses, nas considerações finais. Não quer dizer que eu estabeleci 3 hipóteses, as 3 foram negativas, as 3 não foram confirmadas, tá? E por isso a minha pesquisa está invalidada? Não está invalidada, né? Quer dizer que outros pesquisadores... Isso é tão importante quanto qualquer outra coisa para ser publicado. Porque se você publicar que você utilizou, né, você tentou usar tal técnica, né, e as 3 hipóteses foram negadas, né, não foram confirmadas, quer dizer o seguinte, que um outro pesquisador não vai utilizar essa técnica para esse tipo de hipótese. Ele vai tentar uma outra técnica, por exemplo. Então é importante saber o que deu errado também. Tão importante quanto o que deu certo, saber o que deu certo, é saber também o que deu errado para que outros não invistam tempo e recursos nisso. Tá? Então isso é bacana também de se saber. A etapa 11, na verdade, seria um fechamento, né? A gente já não está mais falando da pesquisa propriamente dita, a pesquisa já acabou, ela é relacionada à redação da pesquisa, né? Sua pesquisa a sua pesquisa ela pode ser um trabalho de conclusão de curso, uma dissertação, uma tese, um artigo, né? Aí o artigo ele pode ser um resumo expandido, um artigo completo. Aí dependendo das áreas, o formato muda um pouco. Então, por exemplo, tem áreas que o resumo expandido tem 5 ou 6 páginas, tem área que o resumo expandido tem 4, tem área que o artigo completo tem 2 páginas, tem área que o artigo completo tem 20, né? Então depende da área. Um projeto de pesquisa. Então, toda essa pesquisa que você fez aí, ela pode se transformar em um desses itens aí que eu descrevi para vocês. Um TCC, numa dissertação, num artigo, num projeto de pesquisa, etc. Pontos importantes, né? Coerência textual, gramática, estrutura, né? É sempre importante
que uma outra pessoa analise o seu trabalho, leia seu trabalho. É muito difícil a gente escrever e identificar os erros gramaticais nossos, por exemplo, tá? Então é legal que outra pessoa leia. Normalmente quem faz isso é o seu orientador, que ele vai fazer uma leitura, que diz, ó, isso está incoerente, isso não está legal, tá? Essa concordância aqui não está boa, etc. E quando a gente fala de estrutura, nós temos aí a ABNT, a ABNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, tá? Ela possui diversas NBRs, e nós temos, quando a gente fala em estrutura, né, nós temos as diretrizes dessas estruturas, né? A NBR 14724, ela tem as diretrizes dos trabalhos acadêmicos, teses, dissertações, TCCs, tá? A 6022, ela tem a estrutura do artigo científico, e a 15287, ela tem a estrutura do projeto de pesquisa. Obviamente que as instituições de ensino e pesquisa, elas possuem autonomia para personalizar isso, tá? Então, por exemplo, é comum que se siga as diretrizes, mas que se utilize, se personalize ali. Então, numa determinada instituição de ensino, o TCC possui alguns recursos a mais, né? Algumas páginas a mais, alguns itens a mais, em outra a menos. Os artigos científicos, dependendo da revista, de uma forma, tem modelos, dependendo do congresso, tem outros modelos, tá? Os projetos de pesquisa, a mesma coisa. Então, dependendo de onde está sendo submetido aquele projeto de pesquisa, tem um modelo específico. Então, as normas, elas possuem estrutura básica, as diretrizes básicas. Essas diretrizes, elas são personalizadas aí de acordo com cada instituição. E algumas dicas bacanas, né? 3 dicas muito bacanas. Utilizar os gerenciadores de referência, tá? Os softwares gerenciadores de referência, eles servem aí para criar uma biblioteca virtual, né? Ele cria uma biblioteca virtual, organiza ali todas as suas referências. Ele vai te ajudar quando você for inserir uma citação, inserir uma referência. Um erro muito comum nas pesquisas científicas referência que não consta citação, citação que não consta na lista de referência, e o Zotero em si, ele vai gerenciar tudo isso para você, tá? Ele é um software livre e multiplataforma. Nós teremos uma aula específica do Zotero, tá? Que eu vou ensinar a mexer em todos os recursos dele ali, pelo menos nos principais recursos dele ali. É bem bacana. Um outro ponto muito importante é o plágio, a questão do plágio acadêmico. Nós também teremos uma aula sobre plágio acadêmico, que eu vou ensinar nessa aula a mexer no plágio, tá? Plágio é uma plataforma, é um site que você insere textos e aí ele diz se esse texto está plagiado ou não, se esse texto tem igual em algum lugar. Então ele vai indicar direitinho o link, é bem bacana. Eu vou ensinar a utilizar os recursos básicos também do plágio. É bacana que quando a sua pesquisa chegar para o seu orientador, chegar para essa terceira dica, para a revisão do orientador, você já esteja com ela redonda, tá? Ou seja, todas as referências estão lá bonitinho, todas as citações têm referência, o meu texto não tem plágio nenhum, ou seja, não tem Ctrl+C, Ctrl+V de lugar nenhum, todas as citações estão adequadas. Então isso é bem bacana, isso é bem importante, tá? E por último, o orientador ele vai vir trazendo, né, fazendo toda uma revisão bem minuciosa ali no seu trabalho, ver questão de coerência, de gramática, questão das citações, das referências, verifica se tem plágio ou não, tá? Tudo isso aí é papel do orientador. E por último, né, eu faço uma citação de Mello aqui que é muito bacana. Planejar, estruturar, analisar, investigar e redigir cada uma das etapas da pesquisa científica é um trabalho que vale muito a pena executar, não só pela experiência acadêmica adquirida, mas também pela oportunidade de se tornar um agente de mudança na ciência, tecnologia e educação. Então, isso aí vai ao encontro lá daquela questão que nós falamos, as minhas hipóteses nenhuma das hipóteses que eu estabeleci foram confirmadas. A minha pesquisa não serviu para nada? Está invalidada? Não, não está. Pense que você é um agente de mudança. E isso aí
de alguma forma, né, tá ajudando a ciência, a tecnologia e a educação a evoluir. Você é um agente de mudança, beleza? Então, logo abaixo aqui eu coloco todas as referências que eu utilizei, tá? São 9 referências ao total. O bacana disso aí, todas as referências estão disponíveis na internet, então todas elas têm link, tá? Eu vou postar todos os links aí na descrição dos vídeos, para vocês poderem acessar aí e fazer as consultas de vocês, tá ok? E encerramos aqui a parte de pesquisa científica do nosso conteúdo, tá? Nos vemos aí na próxima aula. Um abraço.